Muito boa tarde para você de casa, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tarde Mais, aqui na Telecab Canal 10. Hoje o nosso programa está para lá de especial, porque o conteúdo de hoje eu tenho certeza que você vai querer saber bastante sobre esse assunto. Olha, o nosso programa tinha que trazer uma pessoa ilustre que fazia muito tempo que eu já trouxe ela aqui na Telecab, no nosso tempo do nosso Vixe Velho, no nosso podcast que era lá dentro, há muito tempo atrás. E eu tinha que trazer ela hoje porque a mulher, posso dizer assim, que ela evoluiu, cresceu profissionalmente muito mais e dá trabalho por onde passa, viu? Hoje eu vou receber ela, minha amiga Ruan Madassa, que está aqui agora, vocês já estão vendo aqui. E ela hoje, eu posso dizer que ela é vice-presidente da Comissão da Mulher na OAB. Tem outras coisas mais que quem vai falar é ela. E durante esse mês de agosto, a gente está também no Agosto Lilás. E nada mais do que essa mulher para falar sobre as lutas, as conquistas e muita coisa que a mulher tem direito e você não sabia disso. Seja bem-vinda, Ruan Madassa, ao nosso programa. Muito obrigada, meu amigo. Amei aqui o novo formato do programa. É sempre um prazer estar aqui na Telecab. Me sinto muito em casa. Cheguei aqui assim. Aqui eu me sinto em casa, tá tudo fazer ok. Um programa para você aqui na Telecab. Pois é, não seria de uma má ideia, né? É. Nós temos muitos assuntos para conversar. Sua tarde com Ruan Madassa. Oi! Ruan, brincadeiras à parte, muito obrigado a você por você ter aceitado o convite e ter vindo aqui no estúdio da Telecab e fazer esse programa conosco aqui no nosso Tarde Mais. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Eu sempre estou pronta, né, para o que vocês precisarem. E de um assunto assim que eu tenho, que é do meu coração, porque é uma luta nossa já de algum tempo. O Agosto Lilás é uma alusão por todas as conquistas e a gente utiliza desse mês para realmente fazer aquele trabalho educacional junto às instituições, para a gente pautar, fazer debates com relação à violência doméstica contra a mulher, mas que já tem algum tempo que está evoluindo bastante, né? A Lei Maria da Penha está completando 18 anos esse ano. São 18 anos que para muitos pode parecer muito tempo, mas quando a gente pega a questão do tempo de lei, ainda é uma lei muito nova. Então a gente precisa estar sempre discutindo, reverberando o assunto para que a gente veja onde há falhas na lei, na execução, para que a gente consiga suprir e conseguir ter mais efetividade no que é o propósito, que é, na verdade, o nosso maior propósito, nosso maior desejo de sempre é alcançar essas mulheres que são vítimas de violência para que elas tenham uma atenção melhor, para que elas realmente vejam seus direitos efetivados. Antes de você começar nesse assunto, eu queria que você falasse para as pessoas de casa quem é a Ruan Madassa. Ruan Madassa, ela tem várias faces, né? Mas assim, quando a gente trata do lado profissional, hoje eu sou uma profissional que atuo muito na área eleitoral, né? Advogada eleitoralista, mas durante muito tempo eu atuei com direito de família, direito previdenciário e justamente com atenção voltada a essa assistência com as mulheres. Nós temos projetos desde 2017 na OAB Açul, em que a gente traz algumas pautas públicas para serem discutidas juntamente com a sociedade civil e levantar algumas brechas que existem em que a gente não consegue ver efetivado a Lei Maria da Penha. E a lei já teve algumas evoluções, de lá para cá todo ano a gente tem uma novidade legislativa. Esse ano nós estamos aí com a alteração da lei, incluindo a violência institucional também dentro da lei. O que é violência institucional? A violência que acontece, vamos dizer, do âmbito profissional dentro das instituições, né? Profissionalmente, muitas vezes as mulheres elas veem seus direitos afrontados dentro de um ambiente de trabalho, sendo assediadas moralmente. E isso também é uma forma de violência que a Lei Maria da Penha ela acaba abrangendo. E a lei ela começou com o intuito de proteger as vítimas de violência doméstica e familiar, e a gente sempre tende a bater nessa tecla. As vítimas elas sempre são mulheres, mas o agressor não necessariamente seria o homem.
Ele pode ser a mãe, pode ser a avó, pode ser o irmão. E a gente também tem a ilusão de que o agressor geralmente é o cônjuge, e não é, né? Pode ser outra pessoa que conviva com você ali dentro daquele ambiente doméstico. Então você tirou uma dúvida que muita gente tem. Então quer dizer que a violência contra a mulher não é só o homem pode fazer, no caso, uma mãe... Outra mulher pode cometer também. Então isso entra como Lei Maria da Penha? Sim, sim. A Lei Maria da Penha, ela, geralmente a gente utiliza o limítrofe do ambiente doméstico e familiar para conseguir alcançar a abrangência da lei. Então, se você é vítima de uma violência doméstica, foi seu irmão que cometeu, a sua mãe que cometeu, então entra dentro, é abrangido pela Lei Maria da Penha também. A vítima é sempre mulher, mas não necessariamente o agressor seria um homem, mas pode ser homem e não necessariamente só o cônjuge. Porque a gente bate muito nessa tecla dos relacionamentos amorosos, as violências que as mulheres sofrem dentro dos relacionamentos. E a Lei Maria da Penha, ela vai um pouco além de todas essas questões. Há também essa parte que dentro do ambiente familiar, ela também é alcançada. Eu fiz algumas sugestões aqui às pessoas certo. Que mandassem algumas perguntas para você. E você sabe que em Açu, a gente tem a delegacia, né? Tem a DEAN. Sim. E durante o atendimento da DEAN, quando a chegada dela aqui em Açu, o número de denúncias e de ocorrências em Açu causados por Maria da Penha, né, cresceu bastante. Isso no seu ponto de vista, você acha que é porque as mulheres tomaram mais, vamos dizer assim, perderam o medo e procuraram as autoridades, ou está mais acessível para elas denunciar? Eu acredito que é muito dessa vertente. À medida que a lei ela vai sendo propagada, que as pessoas vão tomando conhecimento, que elas têm o senso de direcionamento para onde elas podem ir, quando as mulheres elas veem que elas têm, além da proteção legislativa, nós temos outros aparatos assistenciais, né, com relação a assistência financeira, com relação à DEAN, que tem uma equipe multidisciplinar para atender aquela mulher, não só com a assistência legislativa, mas com a assistência social, com psicólogo. É toda uma rede de apoio que gira em torno dessa mulher. Então, isso acaba dando mais conforto, digamos assim, porque nunca vai ser uma situação confortável, mas a mulher ela se sente mais segura de tomar a iniciativa de fazer essa denúncia. E é o que a gente tenta, ao longo do tempo, propagar essa ideia de que elas não precisam ter medo, né? Que nós temos toda uma rede de apoio, que ela não está sozinha. Nós temos outras mulheres que já passaram por essa situação e conseguiram sair desses relacionamentos, não passaram daquele relacionamento ou daquela situação de violência doméstica para algo pior, né? Então, todo esse aparato deixa a vítima, de uma certa forma, mais segura, com instrumentos disponíveis. Quanto mais instrumento nós tivermos, mais facilita a vida dessa vítima. E a partir do momento que muitas vezes a gente está discutindo aqui, eu posso falar uma coisa que ela não tinha conhecimento, isso desperta o gatilho dela saber que está passando por aquilo, que está vivendo aquilo e que ela pode denunciar e pode ter o seu direito validado. Doutora, a senhora falou uma coisa que com certeza a senhora deve saber mais do que eu. O Rio Grande do Norte, ele está com um índice altíssimo, né, de violência contra as mulheres. Sobre essa rede de proteção, quando a mulher faz a denúncia, né, a gente sabe que a maioria vamos dizer, de um casal, a maioria dos homens, quando sabe que a mulher faz a denúncia, ele toma aquela medida protetiva. Mas há realmente a proteção para aquela mulher, porque a gente sabe que na realidade não acontece isso. A maioria das mulheres, quando fazem a denúncia, tem a medida protetiva, mas acaba o cara que deu nela acabando voltando para dentro de casa. Sim. E aí, o que isso acontece? Com relação a essa reiteração de amorosa, né, é uma coisa que a gente ainda precisa discutir e avançar muito. Precisamos conversar muito sobre as mulheres que elas têm não só a dependência financeira, mas também a dependência emocional. Por mais que elas saibam que está sendo agredida, e essa agressão muitas vezes é a física, né, porque quando parte para outras agressões, muitas vezes elas nem sabem que estão sendo violentadas moralmente, psicologicamente ou sexualmente. Muitas vezes elas nem sabem que estão passando por essa situação.
Mas vamos partir do pressuposto que temos uma violência física, teve a medida protetiva e o agressor voltou para dentro de casa. Dentro desse contexto, o que nós tínhamos anteriormente? A mulher, realmente, aqui em Açu especialmente, nós não tínhamos até 2 anos atrás, nós não tínhamos uma delegacia especializada. A mulher, ela tinha que ter, o acesso que ela tinha era a delegacia comum, aquela delegacia que vai todo mundo, que atende todas as pessoas, então ela não tinha um atendimento direcionado, ela era atendida por policiais homens, ela entrava na fila ali como qualquer outra pessoa que fosse fazer uma denúncia de todas as vertentes. Então, quando a gente passa a delegacia especializada, ela já tem um atendimento diferenciado, né? Nós já temos uma delegada mulher, nós já temos escrivãs mulheres, nós já temos um treinamento específico para acolher essas mulheres, para direcionar, para dizer a elas o que é que elas têm de direito. E quando a medida protetiva ela é deferida, por muito tempo, nós tivemos apenas a letra fria e crua da lei. A mulher, teoricamente, ela ficava só com aquele papel que impedia o agressor de se aproximar. Muitas vezes essa é a medida mais universal que nós temos, que é a mais deferida, a medida de distanciamento. E nós não tínhamos uma fiscalização efetiva. Por quê? Então hoje tem. Não, eu vou explicar o que é que nós temos e o que é que nós ainda precisamos ter. Porque o que acontece? Hoje nós temos a delegacia especializada, mas ela não funciona em um formato e um padrão que seja acolhedor 100% para essas mulheres. Por quê? Porque hoje ela funciona dentro da Central do Cidadão. Então, a mulher que vai fazer uma denúncia de violência doméstica, ela precisa passar por uma série de sessões lá dentro da Central do Cidadão até chegar nessa delegacia. Até fizeram uma adaptação recentemente para que a entrada fosse por trás da Central do Cidadão, mas mesmo assim ainda é uma situação que não é confortável. Eu acho que a gente precisa melhorar nesse ponto estrutural de acesso. O acesso é ruim. Deferida a medida protetiva, a mulher ela fica com aquela medida de distanciamento e o agressor, se ele violar, e muitas vezes é violado, ele vai ser preso em flagrante. Mas como é que a mulher ela vai fazer esse controle de denúncia? Porque nós não temos uma delegacia de plantão aqui, então nunca foi uma opção, desde que a OAB ela requereu a delegacia especializada, a governadora Fátima, e veio essa delegacia, mas a gente sempre frisou na necessidade que nós temos de ter uma delegacia de plantão, porque, Thales, a maioria das agressões, elas acontecem no período noturno, no período em que a delegacia está fechada. Só cortando isso a você, Açu é a cidade que promete e não tem, porque há muito tempo que a gente acompanha aqui no jornalismo aqui da Telecab e fala que no papel, Açu tem uma delegacia de plantão. Açu no papel tem, né, que é a 97ª DP aqui de Açu, mas não funciona. Não, nunca funciona. E realmente eu falo isso porque eu tenho muitos amigos policiais e eles, mudando o assunto, eles levam uma pessoa cometer um furto, quando leva para Mossoró. Quando chega em Mossoró, o cara sai primeiro do que eles. Então, é até uma viagem desnecessária e bater em Mossoró sabendo que logo minutos depois aquela pessoa vai sair antes dele. Então, realmente, a Açu precisa tirar logo isso do papel e botar em prática. Executar. Acho que nós temos ferramentas para isso e o que é que está faltando? Esse sempre foi o questionamento. Porque nós temos honestamente, não adianta ter uma delegacia especializada se na hora que a mulher mais precisa, na hora que ela está sofrendo aquela agressão, ela não tem para quem ligar, ela não tem para quem recorrer, porque nós não temos uma delegacia de plantão. Então, o que acontece? Hoje no ano passado, em março do ano passado, foi março, foi maio, não estou lembrada. Mas acredito que tenha sido maio, que a gente fez uma sequência de audiências públicas em todo o estado do Rio Grande do Norte, com iniciativa da Comissão da Mulher Advogada e a OAB, reunindo as autoridades locais para discutir as falhas no sistema, as falhas na execução da lei, o que é que estava faltando. E a Açu, nós reunimos os parlamentares, infelizmente nós temos uma produção legislativa aqui em Açu muito baixa com relação a políticas públicas e a todas as outras
políticas públicas, mais especialmente com relação à atenção à mulher. E nós reunimos as autoridades e eles foram... A gente viu a necessidade que tinha de se instalar aqui na cidade a Patrulha Maria da Penha. E o que aconteceu? Nós discutimos bastante sobre essa questão, o que é que precisava, o que é que faltava o município arcar, o que é que o estado do Rio Grande do Norte poderia ceder. E dentro dessas discussões, acabou que nós víamos a necessidade de se criar a guarda municipal em Açu, que é uma coisa que a gente não tem. Já deveria ter há muito tempo. Já deveria ter. Nós estamos em um retrocesso gigante com relação a isso. A esse trabalho de fiscalização. Então, como não tínhamos a guarda municipal, isso era um empecilho para que a Patrulha Maria da Penha viesse ser instalada aqui. Porque a Patrulha Maria da Penha, qual é o trabalho dela? Quando a medida protetiva ela é deferida, ela é mandada imediatamente para a Patrulha Maria da Penha e os policiais eles fazem essa ronda residencial na casa da vítima. Então, eles vão ficar ali rodeando, eles fazem as visitas, eles perguntam o que a vítima está precisando. E, então, isso é um trabalho ostensivo, acaba por intimidar o agressor. O agressor, ele se abstém muito mais do que ele estava pensando em fazer, ele pensa bem antes de cometer algum ilícito. E dentro disso, acabou que a Patrulha Maria da Penha veio para Sul, mas o nosso efetivo de policiais não existe. É uma coisa que é em um número muito pequeno, não abrange só a cidade de Açu. Se eu não me engano, são 12 municípios, mas eu não sei dizer ao certo a quantidade de municípios, mas se eu não me engano, são 12 municípios que eles têm que cobrir e que um potencial efetivo de servidores pequeno. Se não me engano, eu acho que é 2 ou 3 policiais por viatura. Exatamente. Assim, até menos. Então, como hoje, eu estava até conversando com a Sargento Gloriana num evento que a gente fez recentemente, e ela dizendo que para mais de 400 acompanhamentos que elas fazem aqui na região. Eu fico me perguntando como é que consegue. Acaba que a gente não tem efetividade 100% no acompanhamento dessas mulheres, porque falta esses servidores para conseguir alcançar e fiscalizar essas mulheres. Então, hoje nós já temos esse avanço, mas o avanço ele não está completo, ele não está 100%. E nisso a gente ainda precisa melhorar e muito. É por isso que a gente não cansa de bater na tecla que a gente precisa, é necessário, a gente precisa. E não é só isso não basta. A gente precisa ter um orçamento direcionado para essas políticas públicas. É isso que eu sempre falo, porque se a gente diz que se preocupa com as mulheres e a gente não tem um dinheiro destinado para que isso seja efetivo, a gente não está se preocupando realmente. É só da boca para fora, né? Exatamente. Minha gente, a gente vai para um bloco comercial rapidão e na volta a gente conversa mais com a Daça sobre esses assuntos. Sai de não que eu volto já. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Todas as quintas-feiras nós temos encontro marcado aqui no Semeando Inclusão. Com muitas dicas, entrevistas e informações sobre o mundo da inclusão. Aqui juntamente com Nadjara Oliveira, Guilherme Barroso e convidados. Vem semear a inclusão. Telecab Esporte. Com novos quadros. Cruzamento para a área, vai batendo, vai entrando a bola do Silvio, gol lá dentro! Muito mais conteúdo E informação de qualidade. Telecab Esporte, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite. Levamos o melhor do esporte até você.
Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui na Telecab Canal 10, recebendo a nossa advogada Ruama Adassa. Ainda trabalha com blog, né, amiga? Não, ainda estou meio aposentada. Não é mais digital influencer, não? Estou sem tempo, porque o escritório está consumindo tanto que eu não tenho mais... Tá... Estou sentindo falta, tá milionário, né? Não, né? Ainda tem muito para percorrer, né, amigo? Muito para trabalhar. Mas eu gosto de trabalhar quando a gente gosta, a gente vai atrás, né? Não é problema. E eu adoro advogar. E a gente falando aqui das mulheres, qual foi o pior caso que você já defendeu, assim, relacionado aí? Ou melhor, não, você não trabalha nessa parte criminal, né? Não trabalho com criminal. A minha atuação sempre foi família, com extensão em violência doméstica. Geralmente, quando a gente pega alguns casos de família, uma ramificação ou outra tem algum caso de violência, de agressão, e eu acabo cobrindo. E eu tomei isso para mim como uma pauta social, né? Para lutar socialmente por essas mulheres que eu via sofrer muito em seus divórcios, em questão de escolhas de guarda, em pensão, que eram muito humilhadas financeiramente. Por que a maioria das guardas da criança fica com a mãe ou com o pai? Na verdade, há uma diferença de guarda e convivência, que geralmente as pessoas tendem a confundir. A guarda são as decisões que os pais tomam sobre a vida daquele filho, né? E geralmente ela pode ser unilateral ou compartilhada. O que é unilateral? A unilateral é só quando um dos pais toma as decisões do filho, certo? E geralmente essas guardas, a tendência dos tribunais é que as guardas elas sejam todas compartilhadas, que as divisões, as decisões sobre a escolha, sobre a vida do filho sejam divididas. Mas a convivência, ela geralmente fica com a mãe por todo esse estrutural, né? A mãe, ela tem esse dever, ela tem socialmente esse cuidado, esse acolhimento maior junto com o filho. Então, até na briga judicial, geralmente é a mãe quem toma a frente o período de convivência fica na residência da autora, né? Da mãe, no caso. Mas tem um caso de ficar com o pai? Tem vários casos. Em quais situações? Situações em que muitas vezes a mãe abre mão ou a mãe ela sofre de algum transtorno, alguma situação em que não tem condições de cuidar do filho. Geralmente essa convivência, a casa de referência da criança fica com o pai. E a mãe, ela tem esse direito de fazer essas visitas ou não. Mas o que é que geralmente acontece? A casa de referência é a materna, é com a mãe. E o pai, a gente divide como é que o pai vai fazer essas visitas. Porque a criança, hoje em dia, já teve essa época em que as divisões passa uma semana na casa do pai, outra semana na casa da mãe. Essa não é a orientação. Isso aí até para a criança, né? Exatamente, porque ela não tem uma referência de lá, sobre qual é a minha casa. Então, hoje em dia, a criança ela tem uma casa referência, um lar referência, qualquer que seja, e ela convive em alguns períodos específicos com o pai ou com a mãe, dependendo de quem seja o lar referência. A parte da pensão também. Então, naturalmente, né, a gente tem... Menina, peraí, agora você vai tirar uma dúvida, não vou nem usar como exemplo, você gosta de usar Tiago como exemplo, né, mas não tá aqui, né, Otávio? Um cara que tem 5 crianças, um exemplo. É Tiago? Não é Tiago não. Ela gosta do... Responda. Um cara, vamos dizer que o cara tem... Deixa eu ver quanto é que ele tem esse meu. Acho que ele tem 4 crianças. Ele paga a pensão dessas 4. Como é que é destinado o valor de pensão de cada criança? Todo mundo acha que é 20%, 10%. Como é feita essa divisão de pensão? O cálculo é feito num binômio, necessidade e possibilidade. Quais são as necessidades da criança e a possibilidade que o pai tem de pagar. Porque não necessariamente se utilizam percentuais fixos para destinar, 20% que vai ter que pagar obrigatoriamente. Não é assim. A mãe, ela tem que demonstrar, geralmente é a mãe, falando a mãe porque na maioria dos casos é a mãe. A mãe, geralmente, ela demonstra, a gente apresenta um cálculo judicialmente sobre quais são os gastos daquela criança e o pai diz quanto é que ganha. Mas o pai já paga, a questão dele ter outros filhos é levada em consideração para a gente calcular qual é a possibilidade daquela renda dele. O tanto de renda que já está comprometida com outras pensões e o quanto poderia ser destinado. Então, o juiz ele faz essa balança entre a necessidade da criança
E aí depende muito do padrão de vida de cada um, quais são os gastos que se tem mensalmente com essa criança e a possibilidade que o pai tem de pagar. A maioria das pensões que os pais pagam é R$250. Tu acha que esse valor dá para alguma coisa? Uma criança, dá para ter a necessidade de uma criança? Não são a maioria não, mas o que é que acontece? Quando a gente A maioria que eu digo porque é de acordo com o salário mínimo, né? Porque o percentual, por exemplo, se o pai ele recebe um salário mínimo, o percentual, a juíza ela vai destinar um percentual mínimo em cima daquele salário mínimo, que geralmente é esse valor. 200 a 300 reais, até 400 reais, aquela coisa ali. Não dá. Mas o que acontece? Ele também não tem possibilidade de pagar mais, ele não tem aquela margem de pagamento, a não ser que ele esteja fraudando a receita dele, né? Ele está dizendo que recebe um salário mínimo e está ganhando mais, mas a mãe não consegue comprovar. Isso é muito de consciência, do pai ter consciência de que aquilo ali está sendo investido para o filho dele, que aquilo ali é direito do filho dele. Mas, infelizmente, não são todos os pais que têm essa consciência de destinar um valor... Mas é bom, né? Vai cuidar. Cuidar, todo o trabalho de doação, de você cuidar, de você educar, de você instruir. É um trabalho muito mais custoso do que a própria pensão. Pois você toma cuidado, você que tá tendo menino aí, vamos ter cuidado. Senão você vai ficar aí, não vai ter dinheiro nem pra você. Um total de R$0 disponível na conta depois. E tem gente também que tem vou dizer, uns imbecis que no lugar de dar o dinheiro, o filho manda a feira, né? Acha que criança só come. Hoje, e a pensão alimentícia, ela não abrange só, a gente fala até assim, ação de alimentos, mas que fique bem claro que não abrange só alimentos. A criança, todas as necessidades da criança é levada em consideração. A criança, ela come, ela estuda, ela pratica, tem que ter algum lazer, ela tem vestuário, ela tem medicamentos, então todos esses gastos, eles têm que entrar na conta da pensão alimentícia. Então, meu amigo, você que aí foi pai recente, separou de sua esposa, ela tá com o seu filho com 1 ano, R$200 você gasta numa semana de fralda. E gasta mesmo, viu? R$250 ele gasta de fralda. Ó, minha gente, a conversa tá boa, eu vou para um bloco comercial e na volta a gente continua falando sobre o Agosto Lilás. Não sai de não que eu volto já. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. São 2 edições. A primeira, ao 12h30. E a segunda, às 6h30 da noite. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui na Telecab Canal 10 e agora eu tenho um recadinho da Telecab para você que ainda não é o nosso cliente. Tenha uma experiência de conexão total, aproveitando os nossos combos de TV mais internet com mais de 110 canais, esportes,
filmes, séries, documentários, jornalismo, desenho, além de uma programação local na Telecab 10 HD. E tem mais, contratando qualquer pacote de TV mais internet, você terá 3 acessos ao Telecab Play, box para a TV e acesso ao nosso aplicativo para assistir quando e onde quiser. Fale agora mesmo com o nosso time no WhatsApp 84-3323-1212 ou visite o escritório mais perto de você. Faça parte de algo maior. Telecab. Tá aí para você que ainda não é nosso cliente, assine agora mesmo e tenha a melhor TV e internet do Brasil. Voltamos a conversar com ela, uma dessa. Ela que você tá vendo aí, a Diva Blogger, a mulher mais famosa de Açu, famosérrima, a que tira foto com as estrelas. É a única pessoa de Açu que tira foto com várias celebridades. Não tem saudade não desse tempo, não? Eu continuo ainda transitando, sim, no mundo business, mas... São várias... de vez em quando a gente precisa ter um momento, né, de pausa do trabalho, aí a gente vai lá, né? Dá uma viajada, né? Dá uma viajada e tal. Vai viajando quando for pra esses cantos. Com certeza, assim. Chamaram aí das próximas. São Paulo, essas coisas assim. Ô, amiga, voltando a falar sobre o Augusto Lilás, né, que a gente já está chegando praticamente ao fim, e me fala sobre os tipos de violências que as mulheres elas são vítimas não só durante esse mês, né, durante o ano todo. Infelizmente, durante o ano inteiro. O mês de agosto é apenas um mês que é retirado do ano para a gente fazer esse direcionamento da conscientização e da discussão sobre os temas. Mas nós temos algumas violências previstas para além da física, que a física é aquela mais visível, né? A que deixa hematomas, a que a gente consegue ver a olho nu. Mas existem outras violências que a lei também abrange, que a lei prevê, que é a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a patrimonial. Entre a violência moral e psicológica há uma diferença, porque a moral, ela geralmente atinge como a vítima se sente com relação à sociedade, atinge a moral dela com relação à sociedade. São aquelas palavras que os homens falam. Aquelas palavras pejorativas, né? Aquelas situações em que colocam as mulheres como se fossem um desdém, um demérito, né? Como o que ela está praticando, alguma coisa do tipo. E a psicológica, que é quando atinge mais o interno, a sua autoestima, o seu interior, que é uma forma de violência também, quando você tenta abalar a estética da mulher, quando você tenta desmerecer a capacidade dela de alguma forma e ela interioriza aquilo ali para si como sendo menos capaz que as outras pessoas. É aquelas velhas situações de dizer que você não é capaz de encontrar alguém melhor do que eu, ou você está gorda, ou é o que a gente não escuta muito, né? Usar essas na hora dos relacionamentos. Exatamente. A psicológica é uma coisa muito forte e, infelizmente, é a mais difícil de detectar, porque ela é muito sorrateira. Então, a gente discute muito e fala muito sobre a violência psicológica para que as mulheres elas passem a ter um nível de consciência que elas consigam visualizar com mais facilidade. Mas relacionado à violência psicológica, a mulher pode fazer a denúncia também? Pode sim. Hoje nós já temos, a lei avançou tanto, Thales, olha que coisa boa, que nós já temos previsões específicas na lei para as violências moral e psicológica. A vítima ela passa por uma série de exames em que ela vai relatar o que aconteceu e a palavra da vítima ela é preponderante na formação dessas provas. Então, é um avanço na lei também. Hoje, antes era uma coisa que nós não tínhamos. Nós temos a previsão da violência na lei como sendo uma forma de infração legislativa, mas nós não tínhamos a previsão da punição para esses tipos de comportamento. Hoje nós já temos. Qual é a punição para um homem que comete esse tipo de crime? É variável de acordo com o grau do que ele já... Se eu não me engano, acho que são 2 a 3 anos de... 3 meses de... Detenção? Detenção, isso. A gente tem a diferença entre detenção e reclusão. A Mas detenção, isso mesmo acontece na prática mesmo? Acontece na prática.
É uma modalidade bem diferente. Quando a mulher ela é agredida fisicamente, o que é que acontece? Ela tem que passar por um laudo do ITEP para dizer onde é que ela está agredida, quais foram as agressões. Na moral e na psicológica, hoje existem várias vertentes que avaliam, doutrinadores que entendem que a mulher ela tem que passar por uma série de avaliadores, como psicólogos, psiquiatras, para que avaliem a extensão e o grau desse dano. Mas já tem juízes que entendem que apenas a palavra da vítima, apenas o que a vítima está relatando já é o suficiente para condenar aquele agressor. Então, isso aí vai depender na prática de como está se dando a situação, em cada situação concreta. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Sobre o que eu vou fazer, você não tem nada a ver com agosto, mas tem alguma coisa a ver sim pelo fato de você ser mulher. Você como advogada, você já encontrou preconceito por ser advogada? Ah, bastante. Você fala do lado por ser mulher, por ser mulher advogada. E sendo advogada. O que acontece muitas vezes tipo aquelas piadinhas. Isso é mulher, receber cuidar do meu processo? É, exatamente isso. E muitas vezes não é tão explícito assim, mas a gente percebe algumas situações que são bem implícitas, mas que as atitudes elas falam muito. É como se a mulher, principalmente se ela for mais jovem e ela não tiver tanto... Porque assim, eu sou uma jovem mais ou menos. Você é jovem? Mais ou menos. Porque, por exemplo, eu comecei a estudar e recebi minha carteira muito cedo. Eu recebi minha carteira aos 21 anos. Eu já tenho 8 anos de atuação. Então, as pessoas olham pra mim... Entregou a idade dela. Exato. Não tem um problema. Mas, apesar de ter 8 anos de atuação, as pessoas muitas vezes não acreditam que tenha ainda esse tempo de experiência. E frente a outros profissionais, talvez eu ainda esteja engatinhando. Tenho um pouco a mais que alguns, mas muito menos do que muitos outros. Então, a experiência colocada em xeque é como se a mulher ela não pudesse ser jovem e competente, uma coisa excluiria a outra. Então, todo esse tipo de situação em que você é questionada, a mulher ela tem muito mais esforço para tentar provar que ela é capaz do que o homem. O homem, ele chega, diz aquilo ali e nunca é questionado. A mulher, muitas vezes, quando a palavra dela, quando ela dá o parecer judicial em alguns casos, é como se fosse assim, mas será que é isso mesmo? Então, a gente percebe, muitas vezes é sutil, mas a gente percebe que muitas vezes isso é pela condição de gênero. Infelizmente. Infelizmente, isso é o nosso país, hein? Principalmente o nosso Rio Grande do Norte, enfrenta muito isso. Né? Minha gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas antes de chegar ao fim, eu quero que você olhe para aquela câmera ali e dê suas considerações finais. E você pode falar o que você quiser, não tudo. Fale aquela câmera ali, o recado que você queira falar. O que eu quero falar para vocês hoje, telespectadores aqui da Telecab, é que o Agosto Lilás ele vem para que nós possamos ter essa atenção voltada para as mulheres. Mas que é um trabalho árduo, é cada dia. Então, não é só esperar as políticas públicas, mas no dia a dia a gente precisa fazer a nossa parte de valorização, de potencializar o trabalho da colega, de não deixar piadinhas inofensivas acontecerem, de combater. Nosso trabalho é de formiguinha, nós não temos uma bala de prata que vai acontecer da noite para o dia, uma revolução em que as mulheres amanhã elas estarão tendo os seus devidos direitos garantidos. Mas nós temos que fazer a nossa parte e eu convido vocês, não só no mês de agosto, mas durante o mês inteiro, lutar junto conosco para que a gente consiga isso em um menor espaço de tempo. Tá aí, minha gente, eu vou agradecer essa mulher que eu acho ela incrível, que eu derrubei até o microfone aqui no chão. Obrigado a você, viu, por você vir. Obrigada. E a Telecab está à disposição para você e para qualquer advogado que queira vir para cá. Aproveita e manda um abraço para os seus amigos. Meu amigo Paulo Voga, da cidade de Panguaçu, doutor Paulo Voga, e doutora Amanda Gabriela também estão aqui no estúdio acompanhando hoje. Eu sempre bem acompanhada, né? Muito bem. Minha gente, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui.